No banco dos réus, motorista embriagado acusado de matar mulher e filha em acidente em Águas Claras em maio de 2014 é julgado. Em segurança, adolescente é assaltado por 4 menores embaixo de bloco na 405 Norte. O circuito de segurança flagrou a ação. Fatalidade, mulher morre engasgada ao comer pedaço de banana em casa no Lago Norte. E mais, já estão abertas as inscrições para mais uma edição da corrida Pink for Life Run. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Vocês lembram do acidente que matou mãe e filha em Águas Claras no Dia das Mães, em maio de 2014? Pois é, começou hoje o julgamento do motorista que provocou a morte das duas. Rafael Saditi, de 37 anos, está sendo julgado por duplo homicídio doloso, lesão corporal culposa e também por dirigir sem habilitação e embriaguez ao volante. O julgamento deve terminar amanhã. O desfecho de uma história que marcou tragicamente o trânsito do Distrito Federal. Rafael Yanovic foi a júri nesta terça-feira no Fórum de Águas Claras. Antes do início do julgamento, a defesa dele confiava na absolvição. Do mesmo jeito que o Ministério Público aponta a perícia como sendo algo imprescindível, a gente traz a perícia como algo para descaracterizar uma possível autoria. E daí uma possível chance de absolvição do Rafael. Rafael é acusado da morte de Alessandra Trino e da filha dela, Júlia Trino, que na época tinha apenas 1 ano. Pelo laudo da perícia, Rafael dirigia embriagado e em alta velocidade quando bateu no carro em que estava a família de Alessandra. Por conta disso, Rafael vai responder por dirigir sem habilitação e estar embriagado ao dirigir, e também por duplo homicídio doloso e lesão corporal culposa. O acidente foi em maio de 2014, no Dia das Mães. Alessandra morreu no local do acidente. Já Júlia ainda foi levada para o hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. Pai de Júlia, que dirigiu o carro, ficou ferido. Na época do acidente, a carteira de Rafael estava suspensa porque ele havia sido flagrado dirigindo alcoolizado em 2010. Um caso que gerou muita repercussão. A gente vai conversar sobre este assunto com Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Está todo mundo esperando qual vai ser a decisão da Justiça. Exatamente, esperando que não seja mais um crime impune, né? O sujeito foi flagrado, embriagado, sem habilitação e provocando a tragédia que provocou, né? E aí ainda tem advogado dizendo que foi possível produzir um outro laudo que pode levá-lo à condenação, né? Só vendo para acreditar num absurdo como esse. Mas o que se espera, não só a sociedade, mas particularmente aquela família enlutada, as pessoas que perderam enfim, que sofreram aquela dor tão intensa, uma dor que não larga o peito da família da vítima, essas pessoas que precisam da sociedade uma resposta adequada, precisam da justiça essa resposta adequada. E Romero Jucá não é mais o líder do governo no Senado. A decisão foi comunicada pessoalmente ao presidente Michel Temer. Jucá diz que não concorda com medidas sobre venezuelanos em Roraima. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, trazendo informações para a gente. Portanto, o governo já tem novo líder aí, Renata? Boa tarde. Pois é, deve assumir o vice, né, Rodrigo? Realmente vai ser ele que vai assumir. Muito boa tarde para você, para o Cláudio e para todos que estão aí nos acompanhando. Então vamos entender um pouco aí essa história. O posicionamento do Romero Jucá, do senador Romero Jucá, é o seguinte, é de fechamento da fronteira. Ele defende isso, que a fronteira ali em Roraima seja fechada para que os venezuelanos não entrem no Brasil. A gente lembra que a Venezuela passa por uma crise muito grande, política, social, financeira. E aí os venezuelanos estão perdendo o emprego, estão passando fome, então muitos estão tentando uma condição melhor aqui no Brasil, ainda que temporariamente. E o governo já disse, o presidente Michel Temer já disse, olha, não cogita a possibilidade de fechar a fronteira. Primeiro, por uma questão de humanidade mesmo. E segundo, porque o Brasil assinou alguns acordos internacionais que impedem que isso aconteça. Então, ontem, Romero Jucá foi até o Palácio Planalto e entregou a
carta aí ao presidente Michel Temer. Só que o buraco é um pouco mais embaixo, viu, Rodrigo? A questão é um pouco mais profunda. Romero Jucá, ele tenta a reeleição como senador lá por Roraima. Só que nas pesquisas ele está em terceiro lugar. Ou seja, se continuar nesse ritmo, ele não vai ser reeleito. Então busca aí algumas estratégias. E uma dessas estratégias é desvincular um pouco a imagem dele com a imagem desgastada, impopular do presidente Michel Temer. O que não é algo fácil, porque primeiro que ambos são do mesmo partido, o MDB, e são muito ligados. Assim que o presidente Michel Temer assumiu, há 2 anos atrás, convidou Romero Jucá para ser o ministro do Planejamento, um ministério bastante importante. Ele chegou a ser ministro do Planejamento, saiu por conta de alguns desgastes, depois assumiu a liderança do governo no Senado, que é um cargo também importante. Jucá, inclusive, já foi líder no Senado em outros governos também. E agora, essa é uma tentativa aí, aquela velha coisa do salve-se quem puder, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Trazendo informações, Cláudio Humberto, que tem de eleições aí por trás dessa discussão. Tudo, né? Inclusive a questão dos venezuelanos. A governadora de Roraima, que aliás é muito mal avaliada, ela sofre o problema da presença súbita de milhares de venezuelanos lá num estado que é pobre, lascado, não tem dinheiro nem para atender os moradores de Roraima. Você imagine 100 mil venezuelanos que atravessaram a fronteira. O senador Romero Jucá é acusado pelos seus adversários no estado de cruzar os braços, mais do que isso, de impedir que o governo federal ajudasse na proporção da necessidade devida o governo local para acolher esses venezuelanos. Esse virou um tema local muito importante na eleição. A governadora é candidata à reeleição, mas não tem chance de ganhar, não. Ela é muito mal avaliada e tem uma rejeição altíssima. Mas o senador Romero Jucá também não fica muito atrás. Eles são adversários, mas ele, como a Renata explicou, na última pesquisa do Ibope divulgada há 10 dias, coloca o senador Romero Jucá em terceiro lugar. Pela primeira vez desde 1995, quando ele virou senador, ele pode ficar sem mandato. É por isso que ele está correndo atrás e é muito provável, a informação que eu tenho, é que essa saída dele da liderança do governo foi combinada com o próprio presidente Michel Temer. Os dois são muito ligados, são amigos, são parceiros. Ele deve ter pedido uma licencinha ali, o presidente Temer, para ir dar uma voltinha, falar mal do governo e depois seguir a vida. E atenção, você que gosta de uma boa corrida, vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento é promovido pela TV Band Brasília e Rádio Band News FM e vai ser no dia 6 de outubro no Bosque do Sudoeste. As inscrições para a corrida já estão abertas e podem ser feitas no site pinkforliferun.com.br. E que muitos nordestinos ajudaram a construir Brasília, isso já não é mais novidade. Quando eles chegaram aqui há 60 anos, alguns resolveram fundar uma entidade para celebrar as tradições nordestinas. É a Casa do Ceará, que se tornou o lar de vários imigrantes da região. Hoje a entidade promove também vários cursos profissionalizantes e tem atendimentos de odontologia, neurologia, entre outras especialidades. Um pedacinho do Ceará entre essas paredes, quadros, livros, obras de arte. São quase 55 anos de história nesse espaço aqui no Distrito Federal. No início, a casa atendia apenas os nordestinos que vinham para a capital do país. Agora, essa solidariedade cearense se estendeu também aos moradores de Brasília. Ela é uma casa que não tem limitação em relação ao atendimento. Atende pessoas de todas as unidades da federação ou de fora do Brasil, sem distinção. Como atende também pessoas das mais diversas camadas sociais, sem fazer qualquer tipo de discriminação. Assim como na década de 60, dentistas fazem atendimentos aqui por um preço menor que o mercado. Ainda tem cursos que são dados para profissionalizar a comunidade. A Maria José já fez vários cursos na Casa do Ceará, isso ao longo de 20 anos. Ela também aproveita para dar uma passadinha no bazar e ver o que pode levar para casa. Com tanto tempo, a vendedora já virou uma das maiores divulgadoras da instituição dentro e fora de Brasília. Lá na minha quadra eu falo para o pessoal do prédio, falo para a esposa dos porteiros, que aqui é bom, vale a pena vir. A casa também tem um espaço que abriga idosos. E olha só como eles aproveitam o tempo por aqui. A dona Antônia mora na Casa do Ceará há 7 anos e o sentimento que tem pelo local
é único. Para mim, a minha família é aqui. Por ano, a Casa do Ceará faz mais de 50 mil atendimentos. 20% deles são de graça. E o número da Casa do Ceará é o 3533-3800. Vamos repetir aqui, 3533-3800. A instituição fica na 910 da Asa Norte. E a seguir, adolescente é assaltado por 4 menores embaixo do bloco na 405 Norte. O Band Cidade está voltando em seguida.